Bispo Dom Paulo César. Caro Padre Christian, Padre Edivan, Padre Lauand, meus queridos crismandos, amados e amadas de Deus. A palavra de Deus que nós ouvimos hoje coloca diante de nós as realidades finais, ou melhor, a realidade final da nossa vida. Na primeira leitura nós ouvimos um texto tirado do profeta Malaquias. É um dos poucos dias em que Malaquias fala na liturgia e fala exatamente neste domingo. Malaquias fala primeiro desse dia do Senhor, do dia abrasador do Senhor, do dia do juízo. Porém, o texto que nós ouvimos termina com uma palavra de esperança, com uma palavra de futuro para todos aqueles e aquelas que temem o nome do Senhor. O texto termina dizendo: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Sol da justiça. Sol da justiça, trazendo salvação. O próprio nome da nossa cidade é Morada do Sol. A leitura nos fala do sol da justiça. Quem é este sol da justiça que virá trazendo salvação em suas asas? Uma imagem até poética. Sol da justiça que traz salvação em suas asas. Esse sol da justiça é Cristo. Cristo que veio nos trazer a salvação. Então, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação para aqueles que temem o nome do Senhor. Uma palavra de salvação para todos nós hoje. Uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. E essa palavra de salvação é este que traz a salvação em suas asas, é Jesus, aquele que nós encontramos e ouvimos no Evangelho. É interessante o Evangelho que ouvimos, as pessoas comentam a respeito do templo de Jerusalém, que era enfeitado com belas pedras. Interessante este elemento. O templo que era enfeitado com belas pedras, e as pessoas que também com ofertas votivas, e as pessoas que comentam a respeito do templo. E Jesus parte então desta imagem da beleza do templo, desta imagem da beleza da ornamentação do templo. Nós olhamos também para a nossa matriz de Nossa Senhora do Carmo, olhamos para a beleza dos vitrais, são vitrais belíssimos, olhamos para a beleza da igreja, não é? E ouvimos também hoje a interpelação de Jesus: vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O que Jesus quer dizer para nós? Que nós não devemos construir belas igrejas? Não. Jesus quer dizer para nós que tudo passa, que tudo é passageiro, que tudo é efêmero, que as coisas do mundo são assim. As coisas, por mais bonitas que sejam os monumentos, os grandes monumentos da humanidade, por maiores que sejam, por mais
sejam, alguns vão sobrevivendo o tempo, não é? As pirâmides do Egito e tantas estátuas da humanidade vão sobrevivendo ao tempo, porém tudo é efêmero, tudo é passageiro, tudo passa. E também o tempo passou, em 70 ali foi destruído, passou. E o que é que Jesus quer dizer a partir dessa imagem para nós? Ele, a partir dessa imagem, ele quer nos apontar algo definitivo. E o que é este algo definitivo? É Ele mesmo que é o sol da justiça. É Ele mesmo que não passa. É Ele mesmo que será o futuro do homem e da mulher de fé. Ele mesmo que será o futuro, porque é o nosso presente. Por isso nós não devemos estar preocupados com sinais, com isso, com aquilo, né? É o que ele vai alertar. Então eles perguntam: mestre, quando isso acontecerá? Muitos de nós relembram quando chegou ali o segundo milênio, como tanta gente falava hoje, como teve gente que marcou o dia que o mundo ia acabar, querendo ver conjecturas a partir de números da Escritura, aquilo que a Escritura não quer dizer. Em momento algum a Escritura diz quando o mundo vai acabar ou vai deixar de acabar. Ela não foi escrita para isso. E a pergunta então: mestre, quando isso acontecerá? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus alerta para quê? Alerta para não sermos enganados. No fundo, Jesus quer dizer: não fiquem preocupados quando isso vai acontecer ou não vai acontecer. O homem e a mulher de fé é aquele e aquela que não deve ficar preocupado. Deve ter sim essa consciência de que a nossa vida é efêmera, é passageira. Qual era o problema que estava acontecendo na segunda leitura que nós ouvimos? Esse texto tirado da Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, onde São Paulo escreve à comunidade tessalônica, escreve dizendo o quê? Escreve para eles para não ficarem à toa esperando a vinda do Senhor. O que estava acontecendo em Tessalônica? As pessoas estavam deixando de trabalhar. Se o Senhor vai voltar mesmo, não precisamos construir coisas, não precisamos construir nada. E as pessoas estavam deixando de trabalhar. E deixando de trabalhar, o que acontecia? Eram pesadas para quem trabalhava, deviam ser sustentadas por alguém. Estava criando então um problema. E Paulo dá um conselho. E qual é o conselho que Paulo diz? Paulo cita que ele próprio trabalhava, tirava o seu sustento do seu suor, do seu trabalho. Ele era consultor de tendas e alerta a comunidade, diz, ele deu um princípio: quem não quer trabalhar também não deve comer. Quer dizer, cada um deve ganhar, tirar o seu sustento do suor do seu rosto, né? E diz Paulo: ora, ouvimos
claro que o Evangelho, quando nos fala, Jesus alerta que encontra os falsos pregadores e depois usa imagens, são imagens tiradas com um linguajar próprio, o tipo de linguagem que talvez até nos amedronte um pouco. Terremotos, guerras, fome, peste, sinais do céu, é o que nós chamamos a linguagem apocalíptica, quer dizer, um tipo de linguagem própria para falar dessas coisas dos últimos tempos. Mas é claro que a realidade é um tipo de linguagem para expressar a volta do Senhor. É um tipo de linguagem simplesmente para nos dizer: o Senhor vai voltar. Agora alerta também a nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, a nós que seguimos Jesus Cristo, alerta para a nossa vida e alerta para a possibilidade, inclusive, de sofrimentos por causa de Jesus. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Jesus alerta para a possibilidade do sofrimento, mas da perseguição por ser cristão, por seguir Jesus. Nós vivemos no mundo hoje, amados e amadas de Deus, onde ainda hoje, 2016, há tanta gente que morre por ser cristão. Há tanta gente que, no seguimento de Jesus Cristo, tem que dar a própria vida. Isto aqui que o Evangelho está dizendo acontece ainda hoje. Naquela região ali onde está o ISIS, naquela região onde estão querendo criar aquele Estado Islâmico, quer dizer, já existem tantos estados, países que são, adotam a religião oficial do islamismo, e na maioria deles o cristianismo é perseguido. Na maioria deles não se pode ter nem um símbolo religioso. Não se pode ter nem um símbolo religioso visível. Ainda hoje, 2016, e há nessas regiões ainda, e principalmente ali onde está o ISIS, e também em regiões da África, onde há muita gente que morre por causa de ser cristão. Há muitas partes desse mundo de meu Deus, onde lugares onde os cristãos são cidadãos de segunda categoria. Há lugares onde, por ser cristão, se é lançado na prisão. Isso acontece na China ainda. Graças a Deus, nós vivemos e temos liberdade para professar a nossa fé. Graças a Deus, nós vivemos num país livre. Ainda que possamos, que a igreja possa sofrer alguma perseguição, se sofre veladamente. Nós não precisamos, não somos cidadãos de segunda categoria, não precisamos ainda dar a vida física por causa do nome de Jesus. Mas há muita gente que hoje dá a vida por causa do nome de Jesus. E é interessante que ele diz que ele sustenta, ele colocará as palavras na boca daqueles que deverão se defender. Quer dizer, o Senhor está com eles, o Senhor caminha e assiste àqueles que sofrem por causa do seu nome. Mas ao mesmo tempo, grande perigo para nós, que não sofremos perseguição, que graças a Deus não somos cidadãos de segunda categoria, o grande perigo é a gente se afrouxando no nosso caminho de fé. O grande problema é a gente viver
ficando desaquecido e deixando o coração ir se esfriando no nosso seguimento de Jesus Cristo. É o alerta para nós aqui. O alerta mantendo sempre o nosso coração aquecido, o nosso coração aceso no dia a dia. A fé nós a vivemos no dia a dia, um dia depois do outro. O Evangelho termina nos alertando: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O que é permanecer firmes? Permanecer firmes é perseverar. É perseverar no dia a dia no nosso seguimento de Jesus Cristo, um dia depois do outro, na situação a qual nos encontramos, na condição a qual nos encontramos, como pai de família, como mãe de família, como leigos, como jovens, vocês que vão receber hoje o dom do Espírito Santo, como cristãos maduros, que vivem a sua fé no dia a dia, que mantêm o coração aceso no caminho da fé. E amados e amadas de Deus, para mantermos o nosso coração aceso, para vivermos verdadeiramente essa firmeza na fé, para perseverarmos na fé, a nossa vida de comunidade é fundamental. É aqui em comunidade, como igreja, que nós vivemos a fé, que nós celebramos a fé, que nós alimentamos o nosso coração, que nós nos alimentamos da palavra de Deus, que nós nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, que nós mantemos o nosso coração aquecido para o caminho de fé, para a vida cristã. Comunidade virtual não vale, é preciso a comunidade presencial. Nem participar da celebração da missa pela televisão vale para o preceito dominical, vale para quem não pode vir à missa porque está doente, porque é aqui em comunidade que, rezando, a gente mantém o coração aquecido. É aqui em comunidade que a gente se alimenta da palavra do Senhor. É aqui em comunidade que nós cantamos juntos, rezamos juntos, nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, nos encontramos. É aqui em comunidade, meus queridos crismandos, que vocês manterão verdadeiramente o coração aquecido, que vocês viverão como cristãos maduros. É aqui em comunidade que nós nos doamos, vivemos verdadeiramente a beleza do ser cristão, a beleza do ser católico, a beleza do caminho da fé. Por isso que nós nos encontramos a cada domingo como grande comunidade, por isso que rezamos juntos, por isso que nos alimentamos da palavra, nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor. Assim nós mantemos o nosso coração aquecido e vamos perseverando então no caminho da fé. Não é que o Evangelho termina dizendo, o Senhor garante que Ele nos assiste, que Ele nos protege, né? Termina dizendo: mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Quer dizer, mesmo aqueles que sofrem perseguição, o Senhor Ele garante que Ele sustenta, que Ele os protege, ainda que percam a vida, mas o Senhor está ali com eles. E termina dizendo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Isso é para nós, é para todos. É permanecendo firmes, quer dizer, é perseverando no seguimento de Jesus Cristo, como católicos maduros, e dando um testemunho bonito de Jesus Cristo no mundo, dando testemunho através da nossa perseverança, através da beleza do viver a nossa fé. É nesse caminho, meus queridos crismandos, que o Espírito Santo nos conduz.
Eu quero viver a minha fé. Eu quero assumir com força o segmento de Jesus Cristo. Este é o sentido da crisma. Este é o sentido do sacramento que vocês estão recebendo. E para esta maturidade na fé, vocês recebem o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vos é dado. O Espírito Santo que foi dado aos apóstolos, que os apóstolos deram às gerações seguintes ali, e que a igreja continua a dar hoje. Caminho de maturidade na fé. Assumir verdadeiramente o segmento de Jesus Cristo, sendo discípulo missionário. Amados e amadas de Deus, então peçamos a graça dessa celebração, a graça de estarmos sempre vigilantes, a graça de sermos encontrados perseverantes, a graça de seguirmos o Senhor a cada dia da nossa vida, e assim no dia derradeiro, no dia final, que virá um dia para cada um de nós, um dia para a história, sermos encontrados vigilantes, sermos encontrados firmes. E a vocês que estão recebendo hoje o dom do Espírito Santo, que o Espírito vos conduza verdadeiramente à perseverança, vos conduzam a serem verdadeiramente cristãos maduros, que o Espírito vos conduza ao seguimento bonito de Jesus Cristo na igreja e ao testemunho